E aí, pessoal, tudo bem aí com vocês? Eu arrisco dizer que sim, que tá tudo bem aí com vocês. Reborn, né? Quando pode, quando não pode. Eu vou falar disso aqui com vocês. Eu, professor Marcelo Antônio Amin de Mello, vou falar sobre os Reborns, né? Sobre o bebê Reborn, quando é que isso é uma coisa bacana e quando é que isso não é uma coisa bacana. Eu tenho visto muita gente falando do bebê Reborn, mas só de maneira chocosa, só de maneira quase que violenta, condenando o bebê, chutando o bebê Reborn, condenando as mães, condenando as pessoas que utilizam o Reborn. E eu acho que isso aí não é correto, porque tem formas e formas da gente encarar essa história do Reborn. Óbvio que se o Reborn entra na vida da pessoa excessivamente, toma conta da vida da pessoa, a pessoa passa a viver por conta de um Reborn, tem alguma coisa muito errada. E a gente vai falar sobre os Reborns hoje sobre dois aspectos. Primeiro eu vou trazer um aspecto lúdico, vou trazer o professor Diogo Almeida, que é um cara que teve a sua vida inteira em sala de aula e agora ele faz stand-up comedy. Ele trouxe uma paródia aqui sobre os Reborns e eu quero usar o lúdico primeiro, antes de falar do lado psicológico dos Reborns, tá? Marcelo, tem um lado psicológico? Lógico que tem. Tudo nessa vida tem um lado positivo e um lado negativo. Então, se a gente só olha o Reborn de forma preconceituosa, porque as pessoas estão substituindo as crianças pelo Reborn, pode ser que exista um momento em que isso seja positivo, né? Substituir uma criança de verdade por um bebê Reborn. Eu vou falar sobre isso. Então, vou falar sobre esses dois aspectos. Sobre o aspecto lúdico, com o professor, vou parodiar, estou trazendo aqui o professor Diogo Almeida para ele contar a história dele com os bebês reborn, fazer a paródia, fazer o stand-up dele, 3 minutinhos, e aí na sequência a gente vai falar de forma séria sobre os aspectos psicológicos do reborn, tá bom? Concorda comigo? Então fica aqui com a gente. Vou soltar a vinheta do canal. Mais uma vez eu falo para vocês, a vinheta é uma forma de agradecimento e para dar um tempo para você ir até lá o botãozinho de inscreva-se no canal, ativar o botãozinho de inscreva-se, ativar o sininho para você fazer parte dessa família. O canal já passa de 50 mil inscritos, acho que vai para 51.200 inscritos. Nossa vontade era chegar a 100 mil inscritos no final do ano, não vai ser possível, provavelmente em 2025 a gente não consiga isso, mas eu tô positivo, eu quero que você me ajude. Dá para você me ajudar? A vinheta vai durar 10 segundos. Enquanto a vinheta acontece, vai lá, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom? Então eu vou soltar a vinheta de abertura e a gente já volta com o professor Diogo Almeida. Pode ser? Se inscreve, meu amigo! Olha só o que está acontecendo com o mundo. Vocês viram lá o negócio agora dos bebês reborn? Esse mundo tá muito louco. Tratando o boneco como se fosse filho. Boneco é boneco, com todo respeito, mas boneco é boneco. A gente tinha uma relação saudável com boneca. Lembra que as bonecas raiz? Você lembra que as bonecas anos 90, anos 80, você deitava, ela fechava os olhos, você levantava, ela abria os olhos. Você deitava, ela fechava, você levantava, ela abria. Aqui, ó, você ficava o dia inteiro brincando com a boneca, o dia inteiro. Aí minha boneca, aqui, ó. Você brincava tanto com a boneca que ela chegava a ficar com burnout, ficava com o olho só piscando assim. Então, pessoal, esse é o professor Diogo Almeida, conforme eu falei para vocês, vou trazer ele parodiando, né, essa história aí dos Reborns. Então, isso aqui é uma... vamos entender que o professor Diogo Almeida é um comediante, né? É uma pessoa que está aqui para contar a experiência dele, como é a experiência dele com o Reborn. E obviamente que ele pegou isso e fez uma paródia, jogou isso aqui e fez um stand-up comedy com isso, né? Então não fique bravo aí comigo, nem fique bravo aí com o Diogo Almeida, que eu queria trazer isso aqui, eu queria trazer algo que fosse leve pra gente entrar amenamente nesse assunto do bebê reborn, que eu sei que é uma coisa que afeta muita gente, positiva e eventualmente até negativamente. Eu sei que tem muita gente que tem preconceito sobre os reborns, então não é isso que eu quero que a gente entenda o reborn como
algo que pode vir a contribuir com a sociedade, algo que pode vir a contribuir com pessoas que tiveram perdas, que tiveram problemas em família. Então o Reborn tem seu lado positivo. Então o que eu venho pedir aqui inicialmente é para que você não trate isso com preconceito. Então por isso eu optei por trazer o Diogo fazendo essa graça para alinhar vocês aí comigo e fazer com que vocês deem uma risadinha um pouco aí, né? Afinal de contas é um assunto sério, que embora a gente tenha escolhido tratar ele prioritariamente aqui a início como um stand-up, a gente vai na sequência falar de forma séria. Vamos lá ouvir o Diogo então? Tirava a cabeça da boneca, ela só tinha um tufo de cabelo, você girava ela pelo tufo. É boneca. Realista, uma coisa não posso negar, os bebês reborn são realmente realistas. Você olha, nossa, é muito realista, muito. Tanto é que eu não ficaria sozinho com nem a pau. Não fico. Só eu e uma reborn, não. Não consigo. Imagina se mexe essa porra. Imagina 3 da manhã. Ela se mexe e fala: papai, caguei. E você fala: eu também. Quem vai trocar nós? Tem boneca que chega a 15 mil, eu vi. Pelo amor de Deus, já imaginou? 15 mil mais caro que o seu Celta. Se você quiser uma, você tem que dar o Celta e dinheiro ainda. Gente, esse valor você consegue comprar uma criança verdade no mercado paralelo, pegar uma criança seminova e única dona. Antes que vocês condenem aí o Diogo, vou repetir, isso aqui é um stand-up, isso aqui é 1 minuto de leveza pra gente abordar um assunto sério, e que o Diogo tá levando isso tudo na brincadeira, ele tá levando isso aqui na vivência dele para que a gente se divirta um pouco, né? Então eu quero isso de forma leve na vida de vocês antes da gente entrar de forma um pouco mais pesada, mais específica, mais técnica no que diz respeito aos reborns. O que eu fico na expectativa, e eu espero que você também, e já se prepare para isso, que muito em breve surgirão as creches reborn. Que delícia! Ah, mas vai ser uma disputa. Qual professor não vai querer assim, não? Tudo ali. Nossa, do jeito que você bota, a criança fica aqui, ó. Imagina a criança reborn na escola. Chegou a aluna reborn, você aperta a barriguinha, ela fala: é pra copiar. Tem medo que daqui a pouco eles levarem a boneca pra escola e alegar que você tem que matricular, porque é inclusão. Eu fico imaginando a mãe. Calma. Ele tá falando, ele tá exagerando aqui, mas vocês sabem que aconteceu isso, né? Vocês acompanharam o caso aí dos reborns, vocês vão ver que teve reborn, convênio médico que se recusou a atender reborn, teve a agência do SUS, Serviço de Saúde, que recebeu o reborn para ser tratado. Então, os exageros do Diogo não são tão exagerados, né? As pessoas já se colocaram numa posição vexatória aí, com o que diz respeito aos reborns, e já extrapolaram. Por isso que acabou virando, de certa forma, um meme. Porque as pessoas abusaram já dessa história do reborn. Então ele tá exagerando, mas não é tanto exagero assim. Tratando a boneca como filho, um dia senta a boneca para conversar. Senta aí. Senta aí, Lorraine James. Beleza? Senta aí. Minha filha, o que você quer pra sua vida? O que você quer pra sua vida? As companhias que você tá andando, você acha que eu não sei que você fica andando com aquele fofão? Aquele fofão tem uma faca, ele anda armado, é isso que você quer? Ele trabalha numa carreta, minha filha, ele trabalha numa carreta. Nitidamente ele anda com pessoas que não são boa companhia. Você já viu a cara do Mickey que ele anda drogado? É isso que você quer pra sua vida, minha filha? É isso? Olha o seu futuro. O que você vai ser quando você crescer? Uma boneca inflável? É isso que você quer? Ó, o seu tio não estudou, agora o seu tio fica lá no posto de gasolina o dia inteiro assim, ó. Ai, meu Deus do céu, que bobeira! Pois é, a bobeira do Diogo é pra isso, pra gente deixar a gente com um pouco mais de preparo pra encarar isso aqui agora. Esses próximos minutos que eu vou comentar com vocês aqui, eu vou comentar mais 5 minutinhos aqui sobre essa história dos reborns. E aí vamos trazer os aspectos de fato psicológicos que envolvem essa situação. Não que eu não sou
um especialista 100%, mas eu sou psicólogo organizacional. Estudei psicologia humana, psicologia do comportamento e psicologia do consumidor para um produto chamado Reborn. Então, qual é o perigo, então, mesmo? O perigo dessa história do Reborn, qual é? É quando o Reborn invade a vida pessoal ou profissional da pessoa. Quando o Reborn deixa de ser o boneco que você gira, né, pelo tufo de cabelo e se diverte com isso, e mexe com o olho dele, que ele vai ter burnout, quando o boneco deixa de ser um boneco e invade a tua vida, toma uma dimensão, uma proporção na tua vida que excede a posição que ele deveria estar ocupando. Então, se você tiver um Reborn e esse Reborn estiver além do que ele deveria estar, ocupando um espaço, aí a gente pode ter um problema, tá? Mas é uma linha muito tênue, a linha do transtorno, né, que o Reborn pode desenvolver junto contigo e do apoio, do suporte emocional que ele pode ofertar. Essa é a palavra, suporte emocional. Pois é, você imagina uma mãe ou um pai que por alguma razão, além da vontade dele, ele perde um filho, né? Pode ser um recém-nascido, né, no formato de um bebê, pode ser um filho já maiorzinho, né, recém-nascido, meses de vida. O fato é que ele perdeu esse filho e eventualmente ele tinha lá um boneco, né, que não precisa ser um Reborn, mas pode ser um boneco para o qual ele vai de forma simbólica, de forma emergencial, transferir as suas atenções enquanto ele está nesse momento de luto, enquanto ele está nesse momento que ele tem que superar essa situação. É um momento que muitas pessoas passam. Se você olhar as estatísticas de natimorto, de crianças e bebês que nascem mortos, e crianças que morrem no primeiro mês de vida, no segundo mês de vida, vocês vão ficar impressionados. Então, quando eu entendi que o preconceito contra o Reborn era uma coisa errada, porque é o que acontece. A gente olha para um Reborn e preconceituosamente a gente fala, nossa, isso não é um bebê, isso não é uma criança de verdade, isso não é um fato. Essa pessoa está cometendo um pecado. Eu ouvi agora recentemente, né? Isso é um pecado, né? A pessoa está tratando um boneco como se tratasse um filho. E eu também escuto isso para pessoas que tratam animal de estimação como filho, né? Subjetam aquele cachorro, aquele gato, aquele papagaio, aquele passarinho e transformam ele em filho, tratam como filho. Então, às vezes, a gente está falando do Reborn de maneira preconceituosa, mas essa abordagem é muito maior do que o que a gente pensa, né? Por que a gente precisa tratar algo ou alguém ou um objeto como eu trataria o meu filho? Por quê? Pois essa é uma questão extremamente delicada, né, quando a gente está falando de esporte emocional. O boneco, ou o cachorro, ou o gatinho, seja lá o que for que está sendo transferido, né, essas emoções estão sendo transferidas para esse boneco, na psicologia tradicional tem um nome, objeto transacional. Isso é uma teoria, se não me falha a memória, de Winnicott, que é um dos pais aí da psicologia. Então, a pessoa escolhe um objeto para transferir aquela emoção, aquele carinho, eventualmente aquela frustração de perda, né? Transfere para aquele boneco, transfere para aquela situação, enquanto ela passa pelo luto, enquanto ela busca um lugar seguro, um porto seguro para continuar tratando sobre isso. Então, é um equívoco a gente tratar um Reborn só como piada, né? Então, tem lá o momento da gente achar graça, que é o momento que o Diogo fala, né? Mas também tem o momento de superação. Tem um suporte emocional que o boneco pode ofertar, o cachorrinho pode ofertar, seja lá qual o objeto, né? Um par de sapatos.
Tem gente que se frustra, principalmente eu conheço algumas mulheres, algumas parceiras minhas que, por exemplo, minha avó e namoradas que quando tinham frustrações enormes iam no shopping comprar sapato. Então ela está transformando aquele par de sapato num objeto transacional. Ela está descarregando uma frustração, ela está descarregando algum sentimento em cima daquele objeto. Tem gente que come compulsivamente. O cara tem lá um problema no relacionamento e começa a comer compulsivamente, ou perde o apetite também compulsivamente, então está transferindo para esse objeto transacional. Então o Reborn tem o seu lugar no espaço, desde que, conforme eu falei para vocês aqui desde o início, ele não tome o lugar de uma pessoa real por um tempo demasiado. Enquanto ele está ali cumprindo a função dele de suporte, enquanto ele está ali sendo útil para o luto, para a passagem do luto, para um suporte emocional, beleza, mas passou muito disso, já não rola. Então, é quando eu digo que a fantasia se mistura com a realidade. Se houver essa mistura, aí o Reborn tá errado. E aí é importante quem tá perto, as pessoas que estão perto dessas pessoas que fizeram do Reborn um objeto transacional, que estão passando por um luto ou por uma grande perda em família, que essas pessoas que estão próximas, os entes queridos, deem esse feedback. Vão lá, acompanhem a recuperação daquela pessoa, acompanhem o crescimento, a superação daquele trauma, daquela situação, e assim que for possível, tire o Reborn de cena. E o Reborn tem que voltar a ser o que ele era. O cachorrinho tem que voltar a ser o cachorrinho. O gatinho tem que voltar a ser o gatinho, o brinquedo, o sapato. Então, o objeto transacional ele é para isso, para uma transação de trocar um sentimento por outro, e não pode invadir a tua vida profissional, a tua vida afetiva, a tua vida sentimental. Não pode. Então a pessoa não pode passar a conviver com um boneco como se fosse uma criança de verdade. Então esse é o grande perigo, quando a pessoa mimetiza, né, transforma a fantasia em realidade e as coisas perdem o foco. Então o Reborn ele tem que ser uma coisa com tempo determinado, sabe? Vai acompanhando, o ente querido vai acompanhando. Se não conseguir, se uma pessoa próxima, querida, um ente querido não estiver conseguindo dar o suporte emocional necessário para aquela pessoa, fazendo como que ela largue o bebê ou aquele objeto transacional, procure uma pessoa especializada. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra para que essa pessoa tenha um suporte maior. Aliás, eu acho que já podia procurar o suporte profissional logo cedo. Logo cedo, até mesmo antes de direcionar os seus sentimentos, as suas emoções para o Reborn, já vá logo procurar um suporte especializado. Eu sou sempre a favor da pessoa procurar da pessoa que tem problemas em níveis em que ela não pode suportar, em que ela não consegue sair daquele buraco, daquele transtorno sozinha, e procurar ajuda profissional. Não adianta ir procurar até adianta procurar uma pessoa próxima para você desabafar, para você ter um primeiro contato ali com a realidade, né? Mas logo no momento seguinte as pessoas precisam de ajuda profissional. Então há um certo preconceito, há uma certa dificuldade de procurar um psicólogo. Sim, eu reconheço isso, mas é necessário que as pessoas procurem uma mão de obra especializada. Se você não consegue sair do buraco que você está sozinho, com a ajuda do seu pai, com a ajuda da sua mãe, com a ajuda do namorado, com a ajuda de uma pessoa próxima, você não consegue superar aquela situação, depende muito do Reborn, recomendo fortemente que você procure uma ajuda profissional. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra, para você encontrar nesse psicólogo e nesse psiquiatra a solução para aquela situação. Porque a tendência não é que a situação melhore, a tendência é que a situação piore. Então, quanto mais cedo você for um profissional da área de psicologia humana, melhor para você. Marcelo, mas eu falo com a minha mãe. A sua mãe é uma pessoa preparada?
Ah, mas eu falo com o meu cônjuge, eu falo com o meu marido, eu falo com a minha namorada, com o meu namorado, eu falo com a pessoa mais próxima, eu discuto isso na igreja, eu discuto isso na minha comunidade. Tudo isso é válido. Mas se persistir um tempo muito longo, então qual é o tempo ideal? É um tempo pequeno, 30 dias, 60 dias, 90 dias, é um tempo médio, 1 ano, 2 anos, 3 anos? Qual é o tempo ideal então? Aí é o tempo de cada um. Não existe um tempo certo. Eu passei por uma situação, quem acompanha aqui o canal, sempre que eu falo do meu divórcio, eu digo que eu levei 2 anos para superar o meu divórcio. E até eu entender que o divórcio não era só um problema meu, era um problema de 2 pessoas. Então é isso. Então eu levei 2 anos. O meu tempo de recuperação, meu tempo de luto para essa situação de divórcio foi 2 anos. O teu tempo eu não sei qual vai ser. Precisei de um apoio? Precisei. Claro que eu precisei. Foi muito útil para mim o psicólogo, eu utilizei durante muito tempo, eventualmente ainda vou a um psicólogo. Uma psicóloga, aliás, passar por um atendimento. Sempre que eu tô com situações que estão pesando nos meus ombros, além do que eu consigo, além do que dá para mim suportar, além do que dá para mim discutir, eu vou. Qual o problema de ir no psicólogo? Não tem problema nenhum. Ah, psicólogo é só para doido? Engano seu. Engano seu que psicólogo é para doido. Psicólogo é para quem está olhando de perto o fundo do poço e precisa de uma ajuda para sair dele. É isso. Então não ache que o psicólogo é um profissional, o psicólogo ou o psiquiatra é um profissional que você pode deixar para outro momento que talvez não possa. Tá bom, pessoal? Então é isso. O Reborn tem seu lugar no tempo, tem seu lugar no espaço. Espero que vocês encarem isso de forma positiva. Vocês estão convivendo com alguém que está se relacionando com o Reborn, preste atenção se isso está sendo feito de forma correta, de forma assertiva, se não está passando dos limites, se não está sendo algo que está invadindo a vida pessoal, a vida profissional, e se está demorando muito tempo. Se estiver demorando muito tempo, ajude aquela pessoa a procurar uma ajuda profissional, tá bom? Procure um psicólogo de confiança, um psiquiatra de confiança, e que essa pessoa vai te ajudar a superar esse trauma, essa situação, essa frustração, tá bom? Vou ficando por aqui, já me excedi, já estamos passando dos 20 minutos aqui nesse vídeo, mas é um assunto sério, não dá pra gente tratar com rapidez. Então, não tratem o Reborn com preconceito, nem o cachorrinho, nem o gatinho, nem o par de sapato, porque às vezes aquilo tem um papel importante na superação daquela pessoa, tá bom? Um grande abraço para vocês aqui do Marcelão, fico por aqui. Professor Marcelo Antônio Amin de Mello, e vou para a vinheta de encerramento. É a última chance que você tem de se inscrever aqui no canal, tá bom? Nossa vinheta de fechamento é um agradecimento, então vai lá. Enquanto a vinheta tá rolando, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas próximas notificações. Tem um monte de playlist nova entrando aí em produção e eu sei que vocês vão gostar. Um grande abraço para vocês, até breve e tchau! Marcelão fala o que tem de falar, faz resenhas e comentários, dá sua opinião, doa quem doer. Curta, compartilhe e comente, deixa o seu like e muito obrigado por prestigiar o canal Fala Marcelão. Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Tenho certeza que sim. Pois é, o jeito Disney de encantar o cliente. A gente continua fazendo as resenhas aqui do livro, né? Do jeito Disney de encantar o cliente, que com o objetivo de falar para vocês aí sobre vendas, sobre negócios, sobre como manter o cliente motivado a comprar, como fazer a fidelização do cliente. Ou seja, existe muito mais além do funil de vendas do que as pessoas podem imaginar. Aliás, funil de vendas é um negócio que está ficando bem
como é que eu posso dizer, ultrapassado. Existem várias formas da gente proceder isso, tá bom? Fazer vendas e continuar vendendo mais, melhor e sempre. Tá bom? Então o objetivo dessa é dar continuidade. Estamos aqui no... É uma playlist que eu não tô fazendo ela com muita pressa. Tô atendendo bem o pedido de vocês quando vocês falam para mim, Marcelão, eu queria ver isso especificamente. Então eu tô tentando fazer a playlist alinhada às dúvidas de vocês, ao que vocês me pedem, ao que vocês me falam, para que a gente tenha uma playlist bem contextualizada. Então a história dessa playlist ela está sendo construída de pouco a pouco. Então quem tá aqui no canal sabe que quando eu tô com uma playlist em andamento, eu consigo publicar 2 vídeos por semana, às vezes até 3 vídeos de uma playlist, para que ela não fique muito longa, para que ela não fique muito extensa. E dessa vez eu não tô conseguindo, porque eu tô tendo que filtrar muito comentário e recriar muitas coisas em cima do conteúdo que já está planejado para sair, e aí às vezes demora um pouquinho, mas a gente vai conseguindo, tá bom? Então é isso. Vou para a vinheta de abertura aqui do vídeo, a vinheta do canal, como sempre. Essa vinheta ela tem 7 segundinhos, 10 segundos no máximo, e o objetivo é que você vá aqui lá no YouTube e se inscreva no canal. Se inscreva no canal, pessoal, para dar repercussão no nosso conteúdo. Quanto mais pessoas se inscrevem, quanto mais pessoas comentam, quanto mais pessoas compartilham os nossos conteúdos, mais o YouTube distribui a gente. E o que significa isso? Significa que o YouTube distribuindo a gente tem um alcance melhor, leva os nossos conteúdos a um maior número de pessoas e ajuda a gente a manter o canal vibrante para vocês, tá bom? Então vamos para a vinheta de abertura e eu já volto aqui com atendimento e entendimento. Pois quando a gente está falando de atendimento e entendimento, a gente está falando basicamente de empatia. Eu conheço muita gente que fala, não, meu atendimento é primoroso. O atendimento do meu negócio, do meu business é primoroso. Eu sei tudo que o meu cliente quer, eu sei o momento quando eu tenho que interpelar o meu cliente, eu sei o momento onde eu tenho que fazer a revenda, eu sei tudo que o meu cliente precisa, eu sei ler os sinais, né? Que o vendedor bom faz isso mesmo. O vendedor bom conhece o cliente pelo nome, o vendedor bom chama o cliente pelo nome, sabe o dia que o cliente faz aniversário, sabe que o cliente é casado, que o cliente tem família, sabe quem é a esposa, sabe os gostos preferenciais desse atendimento. Então, quando eu digo que atendimento versus entendimento, é isso. Tu tem que entender qual é o momento do cliente, quais são os anseios do cliente, quais são os desejos daquele cliente naquele momento, não é, para que você consiga atender as dores, sanar, não só fazer uma venda por impulso, mas fazer uma venda que o teu cliente consiga resolver problemas. Porque é disso que a gente fala. Quando a gente está falando em atendimento, quando a gente está falando em vendas, a gente está falando em solucionar as dores do cliente. Eu falo isso aqui constantemente há muito tempo. E eu sei que mesmo eu falando, mesmo eu sendo repetitivo, as pessoas não entendem. Então, atendimento, pós-atendimento, venda, é saber se colocar no lugar do cliente, é resolver as dores do cliente, é interpretar as dores do cliente. Não é só vender, não é só empurrar, não é só fazer um trabalho de entrega de um produto ou de um serviço, mas, sobretudo, é adequar a entrega, adequar o produto que você tem àquela necessidade. É exatamente isso. Não é fazer uma venda simplesmente por vender. Óbvio que a gente está falando aqui de quem quer manter uma venda constante. Se você não está preocupado com o que teu cliente vai perceber do teu produto ou do teu serviço, você quer só fazer uma venda, você quer só cumprir meta, você quer só conseguir
realizar a tua meta do mês, vai lá, beleza, não tem nada de errado nisso, em cumprir meta. Só que uma coisa é você cumprir meta sustentável, uma meta que o teu cliente volte após o teu pós-atendimento, teu cliente volte para fazer uma nova compra, ou seja, uma recompra, e você manter o ciclo de vendas fluindo, não é? Então, sanar a dor do teu cliente, ter empatia com o teu cliente, é fazer esse amplo entendimento das coisas. Então, vamos ver se eu consigo exemplificar melhor isso para vocês. A Azul reporta um crescimento de 71% na procura dos seus clientes por viagens para a Disney no primeiro semestre de 2025. O que será que a Disney e a Azul perceberam nos anseios do cliente para poder causar isso? O que será, né? Será que existe aí um fator econômico? Será que existe um fator social? Será que é só porque a Disney é um excelente lugar para se visitar? Será que a moeda brasileira, o real, no que diz respeito ao dólar, está viável? Será que o crescimento olha quantas ilações, olha quantos será, olha quantos senão a gente cria aqui, a gente tem possibilidade de criar para tentar responder essas perguntas. Por que é que as pessoas estão indo para a Disney no primeiro semestre de 2025, entendendo, né, que a gente está numa situação, num momento Brasil extremamente delicado, e nós estamos passando por um freio de arrumação, vamos chamar assim, né? Muita coisa está mudando no Brasil, nos aspectos sociais, aspectos políticos. A gente está num momento extremamente delicado, onde dinheiro é uma coisa delicada. Como será que as pessoas estão conseguindo ir para a Disney, ter um aumento de 71% no crescimento das vendas? Será porque a Azul está disponibilizando melhores voos? Será que está disponibilizando voos diretos? Olha quantas considerações a gente pode fazer. Quem é essa persona, quem é essa pessoa que está viajando mais para a Disney em 2025? A gente teria que fazer um estudo aprofundado de mercado, mas o fato é que entender, então, atendimento versus entendimento, né? Não seria possível esses números da Azul se a Azul não tivesse junto com um parceiro que entende as demandas do cliente. Não seria, e a recíproca também é verdadeira. A Disney não se uniria à Azul se a Azul não tivesse capacidade de entender a demanda do cliente. Então, um aí está entendendo a demanda do outro, um está colaborando com o outro, um está casando com o outro, e quem está ganhando com isso é o consumidor, que está conseguindo viajar para a Disney no primeiro semestre de 2025 mais do que em outros períodos do ano, dos anos que se passaram. Então, onde é que está isso? Eu não sei, sinceramente, eu não estudei esse mercado, mas olha que entendimento amplo a gente tem que ter para poder trabalhar com esse turismo específico. O que é que a Disney tem junto com a Azul que pode fazer com que a gente viaje mais? Então, olha como atendimento e entendimento tem uma amplitude, né, grande de possibilidades. A Disney acredita que os pequenos detalhes fazem toda a diferença. Certamente a Azul também. Faz tempo que eu não faço uma viagem internacional pela Azul, mas as viagens nacionais que eu tenho feito pela Azul, São Paulo, Recife, São Paulo, Recife, Brasília, eu tenho feito, Recife, Curitiba, eu tenho feito mais do que outras coisas. Eu percebo que a Azul, primeiro, prima pelo embarque, pelo check-in, pelo check-out, por fazer as pessoas embarcarem logo no avião, pelo conforto do passageiro no transporte da bagagem, no enviar a sua bagagem dentro do avião. Eu percebo, é nítido que a gente perceba que a Azul entendeu os propósitos da Disney, né? Detalhes invisíveis, que cumprimento de horário, né? Cumprimento de horário não é uma coisa tangível, não é uma coisa que eu pego aqui, que eu falo,
isso aqui é o cumprimento de horário, né? Não é, cumprimento de horário é uma coisa intangível. Cumprimento de horário é o respeito ao cara que chega no aeroporto cedo, ao cara que tem no destino alguém esperando ele para pegá-lo. Então isso é uma coisa intangível, né? É um detalhe invisível, mas que faz a diferença. Não é? Desculpa, pessoal. Então, por exemplo, aquela bagagem de mão de 10 quilos, né, que a gente leva dentro dos aviões. O cara que vai pra Disney também tá levando uma bagagem de mão de 10 quilos e uma outra despachada lá, provavelmente, de 20, 25 quilos. Você já viu que quase que quem tem costume de viajar de avião já percebeu como mudou o embarque e o desembarque dentro dos aviões, né? Eu, por exemplo, como eu faço sempre viagens muito curtas, dificilmente eu despacho bagagem. Dificilmente eu faço uma viagem que eu vou ficar 10 dias fora, que eu tenho que levar muita coisa. Eu sempre levo uma malinha pequena, de mão, com roupa para 2 dias, 3 dias. Se for um casaco, eu levo o casaco na mão, para não ocupar muito espaço na mala. Se for... Então, como é importante... Chega lá, o pessoal do embarque pede, olha, pessoal, quem tem bagagem de mão, bagagem de 10 quilos, bagagem de rodinha, mala de rodinha, você já viu? Quantidade de gente com mala de rodinha, eu não tinha hábito de viajar com mala de rodinha. Eu comprei a minha primeira mala de rodinha faz pouco tempo. De tanto que meu chefe me insistiu, tá? Se o Thiago estiver me vendo aí, ele sabe o que eu tô falando. Eu viajava com uma bolsa tiracolo, uma bolsa que acabava ficando pesada, porque o mundo foi crescendo, né? Eu tinha que levar meu notebook, além de roupa, além de outras coisas. Então, esse detalhe invisível de eu ficar andando de portão de embarque em portão de embarque começou a me cansar. Meu chefe, Marcelão, vai comprar uma mala de rodinha, vai comprar uma mala de rodinha. E hoje eu não viajo mais sem uma mala de rodinha porque é muito confortável. Os aeroportos estão com um preparo de piso para você viajar com mala de rodinha, o que há algum tempo atrás não estavam. São detalhes invisíveis. Um piso bom para mala de rodinha, uma escada rolante boa para uma mala de rodinha, é um detalhe invisível que não aparece. Um acesso ao sanitário que você possa entrar com a sua mala de rodinha, para você não ter que largar a mala em algum lugar, isso é um detalhe invisível. Um Uber que quando você chega, chama o Uber no aeroporto, ele desce do carro, abre o porta-mala, pega a tua mala de rodinha e acomoda no porta-mala, é um detalhe invisível, mas que faz a diferença para quem viaja muito. Então, os 5 pilares da Disney são esses, né? O primeiro é atenção aos detalhes invisíveis. O segundo, antecipação e percepção. O que é que o cliente precisa saber e o que é que o cliente não precisa saber? O cliente não precisa saber que para ele ir para o aeroporto com uma mala de rodinha, o piso tem que ser adequado. Ele não tem que saber que o banheiro tem que ser bacana. Ele não tem que saber que a recepção dele lá em Orlando, na Flórida, ou para qualquer parte da Disney que ele for, vai ter horário pré-determinado, as coisas vão ter que acontecer. Ele não precisa saber disso. Cabe ao prestador de serviço, cabe à Disney, cabe à Azul, cabe ao Uber, cabe aos prestadores de produto e serviço ter essa sensibilidade de antecipação. Eu quero que o embarque aconteça no tempo certo, porque eu estou antecipando que do lado de lá alguém tem horário de reunião, eu estou antecipando que eu preciso de repente fazer um outro abastecimento do avião, que eu tenha algum problema no embarque e que possa levar mais um tempo. Então eu vou fazer o embarque, eu vou ter a percepção de antecipar o embarque de uma forma proativa, porque alguma coisa pode acontecer e pode ser que eu precise desse tempo extra que eu estou capitalizando, né? E eu percebo que orgulhosamente os comandantes de avião também falam isso, né? Pessoal, estamos embarcando dentro do horário, conforme previsto, porque era uma coisa terrível o embarque do avião. Então hoje em dia as pessoas estão preocupadas com o horário das outras, né? Com esse detalhe invisível. Então antecipação pro pilar Disney é uma coisa bem interessante. O terceiro pilar. Então eu não virei o slide aqui para vocês, né, do segundo pilar, eu pulei, né, do pilar. Ah, meu Deus do céu, não liga não que eu tô ficando velho, viu, pessoal? Eu esqueci de virar o slide aqui para vocês. Vou virar agora. O slide que eu tava falando aqui de antecipação e percepção, né? Entender que o cara vai andar com a mala de rodinha e vai ter que ir num banheiro em determinado momento e não pode deixar a mala dele no aeroporto sozinha, abandonada, porque essa mala vai sumir, é importante.
Então, conseguir fazer com que você vá até o sanitário com a tua mala é uma coisa importante, né? Um dos detalhes aí da antecipação aí é o passo 2. Passo 3, essa parte de escuta ativa e feedback. Eu não me canso de dizer, eu escuto primeiro o cliente. Eu peço feedback da minha atuação, eu peço feedback da minha percepção, se eu estou entendendo você bem, se eu estou entregando para você o que você de fato quer, se eu estou tendo a sensibilidade de falar contigo no momento certo, na hora certa, no momento adequado, né? Se eu estou atendendo as tuas necessidades mais do que a minha perspectiva e com o meu interesse de venda, né? Não forçando você a ficar comigo se você não tiver usabilidade no produto ou no serviço que eu estiver te entregando. Então, por exemplo, eu trabalho com plataformas de ensino à distância. Ensino à distância pode ser usado no meio corporativo, em faculdades, em instituições de ensino de uma forma geral, em cursos técnicos, em cursos de inglês, tudo. Né? Só que eu não vou fazer uma venda para o cara se o cara não tem uso da plataforma. Se ele vai ficar com a plataforma lá parada, se ele não vai ganhar dinheiro com a minha plataforma, eu prefiro não entregar a plataforma para ele. Tá? Aí a tua meta no final do mês? Pô, a meta... eu arrumo outro cliente que precise mais de mim. 4, treinamento contínuo. Isso é um pilar que eu posso garantir, né? Estamos usando como exemplo aqui a Azul e a Disney. Eu posso garantir para vocês, porque eu dou muito treinamento para a Azul. Dava, né? Até antes da pandemia. Agora já não dou mais. Ambos, tanto a Azul quanto a Disney, estão extremamente preocupados com o treinamento contínuo. E por que tem que ser o treinamento contínuo? Porque as necessidades mudam, o mundo muda, as coisas mudam, lançam-se produtos, lançam serviços. Então as pessoas têm mudanças, sempre tem mudanças nas suas necessidades. Então tu tem que estar treinando sempre. Tem uma rotatividade de colaboradores, né, dentro das empresas, então tu tem que treinar os que estão chegando, os que estão fazendo um onboard, e também tem que reciclar os que já estão lá faz um tempo. Então o treinamento é uma coisa extremamente necessária. E quem acha que treinamento é caro, né, isso eu li em algum lugar, em algum livro, não sei onde foi que eu li. Quem acha que treinamento é caro, experimenta não treinar. Experimenta uma pessoa despreparada na tua empresa para tu ver o que é bom para tosse. Então a Disney entende muito bem essa parte de treinamento, e a Azul, né, estou usando aqui como pilar de questionamento também, tenho certeza disso. Quinto e último pilar, momento único, né? Eu sempre procuro, quando eu vou visitar um cliente, fazer com que aquele cliente, quando eu sair da sala daquele cliente, quando eu terminar aquele momento com aquele meu cliente, ele tem que estar melhor do que quando eu cheguei lá. Eu tenho que, na minha visita, na minha visita de bate-papo, eu tenho que deixar aquele cliente melhor do que quando eu cheguei, do que antes do que eu cheguei. Eu tenho que agregar para aquele cliente uma experiência, um contato, eu tenho que agregar uma solução, eu tenho que diminuir uma dor, eu tenho que entregar para ele algo que transforme aquele momento, aquela convivência minha pequena lá, em um acontecimento. Ele tem que se lembrar de mim. Depois que eu sair da sala dele, depois que eu for embora, depois que a gente trocou o cartão, que eu apresentei o meu produto, a minha solução, depois que eu mostrei para ele que a minha solução está alinhada com a dor dele, que eu posso solucionar o problema dele, quando eu vou embora, se ele não teve a decisão ali naquele momento de aderir ao meu programa, ele tem que voltar a se lembrar de mim. Ele só vai voltar a se lembrar de mim se aquela experiência que eu tive com ele foi uma experiência boa. Se foi uma experiência de um vendedor cru, grosseiro, grotesco, não vai fazer sentido para ele. Ele vai me ouvir, ele vai ser educado, ele vai ter ali aquele momento, mas ele não vai estar nem ligado no que eu estou falando para ele. Sabe quando você está falando com o cliente está lá no WhatsApp, ou está atendendo ligação o tempo inteiro? É porque você não conseguiu prender a atenção do cliente. Então não está tendo nem atendimento, nem entendimento. Você não está conseguindo atender o cara e o cara não está conseguindo te entender. O que está de errado? Então, muitas vezes já aconteceu isso. Já, porque eu estava sem foco naquele dia, porque eu estava despreparado para aquele cliente, não fiz a minha lição de casa, não entendi as dores do cliente antes de chegar lá naquela reunião.
não mostrei preparo para aquela reunião, eu estava despreparado, não fui empático com o cliente, não consegui estabelecer um rapport, não consegui estabelecer um diálogo harmônico para que eu entrasse no game dele, ele entrasse no meu game. Então, esse momento tem que ser único, porque se eu não conseguir fazer essa interação, se eu não conseguir fazer esse rapport, a minha negociação não vai ser positiva, nem para mim, eu não vou conseguir converter, e nem pro cliente. E não vai se lembrar de mim quando eu sair dali e falar, puta, cara chato, velho, só veio aqui tomar meu café, usar meu banheiro, dar descarga, ocupar meu momento, ocupar a minha hora que eu podia estar utilizando com outro prestador de serviço mais interessante. Essa é a pior das situações. Eu quer seja numa reunião online, quer seja numa reunião presencial, quer seja numa reunião social, eu nunca vou despreparado. Eu tento de qualquer forma fazer a minha lição de casa e me preparar minimamente para estar com aquele cliente respeitosamente. E também tem isso. Se eu vou para a reunião preparado, é um sinal também de respeito para aquele cliente que eu estou indo visitar. É um sinal de respeito. Pô, o cara estudou a minha empresa, pô, o cara estudou a minha dor, pô, o cara percebeu algo no meu business, no meu negócio, que nem eu havia percebido e sou o dono do negócio. Acontece muito isso. Acontece muito de na primeira visita, nos primeiros minutos, você sinalizar algo que o cliente não conhece sobre o próprio negócio e ele fica chocado. Fala, pô, que cara bacana, bicho, o cara já me ajudou. Então, independente de tu ter vendido para ele ou não, tu mostrar respeito pelo negócio dele, entendimento pelo negócio dele, é uma coisa extremamente positiva. Então, faça com que esse cliente tenha uma percepção de você única. Isso a Disney entende muito, isso a Azul tenta fazer com muita excelência, porque eles já perceberam que um cliente que tem um momento único é um cliente que vai se lembrar de você, é um cliente que vai valorizar. E aí uma frase do próprio Walt Disney, né? Walt Disney por Walt Disney, eu sempre estou coletando aqui as frases dele. Pare de falar e comece a fazer. Eu conheço muita gente que fala em atendimento, fala em pós-atendimento, mas que não tem nenhuma percepção da realidade do cliente e não faz nada para mudar disso. Continua tendo aquele atendimento frio, fraco e fedido, sabe? Um atendimento que não gera um pós-atendimento, que não gera um engajamento, que não gera uma venda, que não gera um nada. Então, para de falar, sabe? Para de ser falastrão, para de ser verborrágico, de ficar vomitando as coisas e comece a fazer, faça um bom atendimento, faça a sua lição de casa antes de ir atender o cliente, se prepare, corte seu cabelo, faça suas unhas, tudo isso faz parte, são detalhes invisíveis. Vai com uma camisa desamassada, vai com um desodorante em dia, vai com os dentes escovados, mastiga lá uma pastilha para poder falar com o cara, sabe? Tudo isso faz parte. Ah, Marcelo, é isso mesmo. Né? Então, muito difícil hoje você ter pessoas que lidem com vendas, né, que conseguem lidar com a dor do cliente, que tenham todo esse atendimento e entendimento. Respeito pelo cliente, respeito pela negociação, respeito pela pessoa que você está indo visitar e respeito por si próprio. Se eu acordo de manhã, faço a minha barba, tô com o cabelo cortado, as unhas feitas, uma camisa arrumadinha, cheiroso, legalzinho, apresentável, porra. Ah, Marcelo, mas eu saio de casa, vou de ônibus até o cliente, pego 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Tá bom. Chegou no cliente, antes de ir direto para a reunião, peça para ir no sanitário, lave o rosto, lave as mãos, veja se o teu desodorante, se a tua loção de barba não precisa ser renovada, faça um pente no cabelo, não vá sentar na mesa de negociação com o teu cliente para apresentar o teu produto ou serviço esbaforido, nervoso. Pô, mas eu já atrasei 10 minutos. Tá bom, você atrasou 10 minutos por culpa sua, por culpa minha ou por culpa de ninguém. Mas antes de chegar correndo para a reunião, vá no sanitário, lave o seu rosto, refresque
o seu rosto, lave as suas mãos, penteie o cabelo, torne-se mais apresentável. Eu vou de carro para os meus clientes. Posso ir de carro para os meus clientes, na maioria das vezes. Se não vou de Uber, eu tenho lá o necessário dentro do meu carro, que não sai do meu carro. Escova de dente, uma colônia de barba, um desodorante, um pente, uma escova, uma pastilhazinha lá da minha preferência. Então eu não fico só falando, eu faço. E tento estar o máximo possível alinhado com o meu cliente, né? Então, resumindo, 3 pontos principais. É a magia do atendimento do cliente por meio da atenção aos detalhes. Detalhe faz a diferença. Mastigue uma pastilhinha antes de ir falar com o teu cliente. Ele não vai ter esse episódio negativo para se lembrar. Pô, o cara tem um produto legal, mas tem um mau hálito. O cara tem um produto legal. Presta um serviço bacana. Veio cheiroso aqui, veio com a camisa bem passada, veio com o cabelo bem cortado. É isso que eu quero que ele lembre de mim. Eu não quero que ele lembre que eu tenho um mau hálito. Eu não quero que ele lembre que eu tava com um desodorante vencido. Não quero. Então, escuta antecipada. Atenção mínima aos detalhes. Vamos estar bem preparado, né? Então, atenção aos detalhes, continua aí. Escuta. Pré-escuta, né? De você entender como é a necessidade daquele cliente. Fazer a tua lição de casa. E a Disney acredita que é nos pequenos detalhes que a diferença se constrói. Eu acredito nisso também. Bom, por isso que eu presto bastante atenção nos meus detalhes. Bom, vamos ficando por aqui. Já anuncio para vocês, já quero anunciar para vocês o nosso terceiro episódio, que é a importância das pessoas, né? Pessoas são extremamente importantes. Se não existem pessoas para comprar produtos ou serviços e se não existem pessoas para prestar bons produtos e entregar prestar bons serviços e entregar bons produtos, também não existe. Ou seja, negócios são feitos por pessoas e para pessoas. Então, é isso. Pessoal, fico por aqui. Os segredos da Disney para encantar e fidelizar o cliente. Muito obrigado se você se inscreveu no canal. Se você vai deixar o seu comentário, você vai indicar o nosso conteúdo para um amigo. Eu, professor Marcelo Antônio Almeida de Mello, fico por aqui e até o próximo episódio. Fiquem aí com a nossa vinheta de encerramento do canal. Um grande abraço, até breve. Tchau! Marcelão fala o que tem de falar, faz resenhas e comentários, dá sua opinião, doa quem doer. Curta, compartilhe e comente, deixa o seu like. E muito obrigado por prestigiar o canal Fala Marcelão. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, a gente vem sempre trazendo os conteúdos meio técnicos, né? Ou quando não é técnico, é um conteúdo mais... como é que eu posso dizer para vocês? Eventualmente político, eventualmente conteúdo mais chato, né? E eu sei que é chato porque eu acho chato fazer. E por que você faz então, bestalhada? Eu faço porque as pessoas me pedem, eu faço porque o canal vive de fazer vídeos, né? E às vezes um vídeo político, às vezes um vídeo econômico, às vezes um vídeo técnico, às vezes um vídeo de fofoca, então varia muito. Uma das razões da gente ter mudado o nome do canal para de tudo ensino para Fala Marcelão é isso, para dar saída para minha fala. É o que eu quero fazer, eu quero falar, eu quero contar a história. Dessa vez, o Ariano Suassuna, né, um personagem nordestino que eu tenho uma profunda admiração por ele, e talvez você não tenha
não saiba nem quem é, se for uma geração muito jovem, se for uma pessoa muito jovem que está me vendo aqui agora, talvez você não saiba quem é, mas a audiência do canal, em média, é uma audiência de 25 a 35 anos. Ariano Suassuna é um personagem, um escritor nordestino, mas muito mais do que isso. Dentre eles, dentre as suas obras, acho que você pode... É bem fácil de você se lembrar o Alto da Compadecida, não é? Talvez você não tenha nem assistido o Alto da Compadecida 1, o original, não o Alto da Compadecida 2, que é uma adaptação aí que inclusive teve a Fernandinha Torres. Eu falei sobre isso aqui no canal. Eu vou deixar em algum lugar aqui desse card, eu vou deixar falando sobre o Alto da Compadecida 2 aqui para vocês. Vou trazer um vídeo do Ariano que ele fala da mentira, ao mesmo tempo que eu faço uma homenagem para o Ariano, né? O Ariano faleceu, né, em 2014, fazem 11 anos aí da sua passagem, aos 87 anos. E, bom, é melhor a gente passar aqui o vídeo e a gente ir começando sobre o vídeo que ele fala da mentira, tá? Então, escolhi uma maneira divertida da gente fazer uma homenagem aí pro Ariano, ao mesmo tempo que é um personagem interessantíssimo, e eu acho que vai fazer bem para você. Se você não conhece, vai procurar as coisas de Ariano. Ah, mas eu não sou nordestino, eu sou um paulista, eu sou um sulista. Olha, ele tem coisas muito engraçadas, muito divertidas, e se você deu risada com o Chicó lá no Alto da Compadecida 1, você vai dar risada, porque o Ariano vê as coisas com muita leveza, né, com muita tranquilidade, e parodiando as coisas do mundo, né? E esse vídeo aí que ele fala da mentira é um vídeo bem divertido. Bom, vou soltar a vinheta aqui do canal, a vinheta de abertura do canal. Como sempre, eu lembro para vocês que a vinheta serve para uma única coisa, né? A vinhetinha curtinha, tem 10 segundos. Vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu like, chama um amigo, curte. Isso é o que faz o canal sobreviver. Marcelo, isso é verdade mesmo que o canal sobrevive do meu like? É verdade. Primeiro que é uma coisa pessoal, né? Quando você dá o teu like, eu fico feliz e eu vejo que as pessoas estão admirando o que a gente faz, valorizando o nosso conteúdo. Então isso tem aí um viés pessoal. Criar essas thumbnails com inteligência artificial, né, é sempre tudo é difícil. Manter estrutura rodando, né, manter o material. Então, vai lá, pessoal. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e a gente já volta com o vídeo do Ariano e parodiando essa situação toda. Vamos lá? Eu não gosto de quem mente para prejudicar os outros. Eu gosto do mentiroso que mente por amor à arte. Não é? Então, para vocês verem, né, esse vídeo ele vai falar o vídeo do mentiroso, e tudo ele faz isso, né? Então, o canal tomou um ban, tomou uma penalidade do YouTube porque eu trouxe uma fala aqui sobre uma mentira contada pelo nosso atual presidente da República, e que se a gente for olhar pelo viés aqui do Ariano Suassuna, não tinha razão nenhuma para eu tomar um ban. Mas vamos lá, vamos ouvir desde o começo esse vídeo. É um vídeo de 1 minuto e meio, e que é para vocês rirem mesmo, é um vídeo soltinho para a gente admirar um pouquinho aqui do talento do Ariano Suassuna. Eu gosto de quem mente para prejudicar os outros. Eu gosto do mentiroso que mente por amor à arte. Não é? Agora mesmo eu estou cultivando um mentiroso lá em Pernambuco. É um sujeito ótimo. Ele inventou que o pai dele é o maior produtor de mel de abelha do estado, porque ele conseguiu fazer um cruzamento de abelha com vagalume. E os mestiços trabalham de dia e de noite à luz das velas. É mentira, mas é uma coisa que devia existir, não é? Então não existe, a gente inventa.
E os escritores são assim também. Os escritores são assim também. A gente não se conforma. Mas na minha vida não me acontece nada. Eu não sei se vocês já notaram. Tudo o que é ruim de passar é bom de contar. E tudo o que é bom de passar é ruim de contar. Se a vida de vocês, nesse ano agora, foi toda boa, experimente contar a um amigo. Vocês dizem, olha, no dia 1º de janeiro foi ótimo. No dia 2 de janeiro foi melhor ainda. No dia 3, tranquilo. Ele só aguenta até o dia 4. Ai, meu Deus do céu. É bem isso mesmo, né? Tu contar a tua vida, se o outro vê a desgraça, dá risada, se o outro dá a desgraça, se compadece, mas é o jeito que o Ariano Suassuna tem de contar essas coisas. Então, se você quer uma literatura, né? Eu sei que muita gente já nem lê mais, né? É difícil encontrar alguém que leia alguma coisa hoje nesse Brasil. Mas o Ariano tem 15 livros. Eu não li todos, mas eu li uns 3 ou 4 e é só dar risada. Auto da Compadecida, vale a pena você ler as histórias do Chicó, né? Impressionante. Que é, na verdade, né, se você é cristão, a história de Nossa Senhora da Aparecida contada com muita leveza, com muita sutileza e muita propriedade, né? Do jeito que o Ariano gosta. Na verdade, é do jeito que o Ariano gosta de contar as coisas, né? Então, vale muito a pena você ver e ler e assistir o Auto da Compadecida, é um negócio muito interessante. Então, são 15 livros, 18 peças de teatro, muita coisa em xilogravura, muita coisa em cordel, né? Que é uma escrita totalmente nordestina. Então, vale muito a pena você conhecer as obras do Ariano Suassuna. Vai na internet aí, busca. Você vai ver que tem bastante coisa do Ariano e bastante coisa que faz sentido, né? Bastante coisa que vai tornar o teu dia mais leve, mais solto. E porque inclusive eu uso em alguns treinamentos que eu ministro, eu uso algumas coisas, algumas falas do Ariano, porque é muito interessante. É muito interessante e a linguagem dele. Quando eu vou por eixo sul-sudeste da treinamento, quase ninguém conhece o Ariano. E acabam dando muita risada, né? Acabam se divertindo. E ele é um cara sério, né? Que ocupou por 2 vezes assento, né? Cadeira na Academia Brasileira de Letras, uma vez em Pernambuco e outra vez na Paraíba. Ele veio a falecer, né? Em julho de 2014, mas deixou aí uma obra interessantíssima, cheia de gracejos, cheia do jeito nordestino de encarar a vida, né? Tal qual a abelha cruzada com o vagalume, que pode trabalhar à noite e em dia porque tem luz de velas. Então é um exemplo muito, muito singelo aí da obra de Ariano, e fica aqui a nossa homenagem, né? A Ariano Suassuna. Quando eu fiz o vídeo, que eu vou deixar aqui para vocês em algum lugar, falando do Auto da Compadecida 2, que o filme, não só porque tinha a Fernanda Montenegro e que o vídeo foi indicado para prêmios, essas coisas todas, que o filme não me representava, eu fui apedrejado, né? Pô, você não está valorizando a Fernanda Montenegro, você não está valorizando o cinema nacional. Não é isso. É que eu não vi, não enxerguei, não observei no Auto da Compadecida 2 o DNA do Ariano Suassuna. É isso. Então não consegui enxergar a fala do Ariano Suassuna, não consegui enxergar o DNA dele. É exatamente isso que eu falei, né? Então, arte para mim é missão, é vocação e é festa. Então, o Auto da Compadecida 2, eu não observo essas 3 premissas aí dele, né? Eu não vejo missão, não vejo vocação e não vejo festa, não vejo diversão. O Auto da Compadecida 2, para mim, é burocrático. É um filme que não conversou comigo, não dialogou comigo, muito porque eu leio as coisas do Ariano. E não é porque eu estou residindo, morando aqui no Nordeste, não. Eu sou de São Paulo, capital, e desde sempre, né, eu levava para os meus trabalhos de faculdade
Toda vez que eu tinha que fazer uma resenha de um texto, eu tinha que fazer uma publicidade, eu me inspirava nas coisas do Ariano. Então não dá como você falar de Ariano Suassuna sem ler a obra. E para mim, o Alto da Compadecida 2 ficou por isso mesmo, não dialogou comigo, não conversou comigo, não fez nenhuma... não mereceu o meu cuidado, né? Simples assim. Então, recomendo a todo mundo que vá conhecer a obra da Ariano Suassuna. Um cara mágico, um cara divertido, um poeta, um escritor, tudo, cara. Sabe? Um paraibano pernambucano que me traz muita alegria quando eu quero ler um texto leve, quando eu quero um texto solto, quando eu quero ver um cordel, quando eu quero me inspirar, ele tá sempre ali por perto me inspirando, tá sempre ali por perto para me dar um consolo quente, sabe, assim, de um colo nordestino e de uma fala nordestina e de um vocabulário que me aquece, que aquece a minha alma, tá bom? É isso. Pessoal, vou ficando por aqui então, deixar a vinheta de encerramento aí com vocês. Lembrando sempre, né, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, que é pra gente continuar produzindo conteúdo aí pra vocês, tá bom? Vídeo curto, simples, objetivo, minha homenagem, a homenagem do professor Marcelo Antônio Mendes de Mello ao Ariano Suassuna, um cara que sempre me inspira e aquece meu coração. Grande abraço para vocês, fiquem aí com a vinheta de encerramento, até breve, tchau! Marcelão fala o que tem de falar, faz resenhas e comentários, dá sua opinião, doa quem doer. Curta, compartilhe e comente, deixa o seu like e muito obrigado por prestigiar o canal Fala Marcelão. Fala pessoal, bom dia para vocês, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão estar assistindo isso aqui. Eu por aqui de novo, Marcelão, pessoas é o que realmente importa, seguindo aí essa playlist do jeito Disney de encantar o cliente. Bom, quem me conhece, quem trabalha comigo ou quem é meu aluno sabe da importância que eu dou para pessoas. Eu sempre digo que negócios são feitos por pessoas e para pessoas. Então, quer nas minhas disciplinas voltadas para gestão de pessoas, ou para gestão de vendas, ou para gestão de negócios, ou para coaching de startups, eu sempre uso o mesmo discurso. Porque é um discurso que realmente, além de eu acreditar, é um discurso que faz total sentido. Porque, de fato, são as pessoas que fazem a diferença. Você pode ter todo o dinheiro do mundo numa empresa que faz foguete, que manda foguete para Marte. Agora, se você não tiver a genialidade de um Elon Musk e faz o foguete dar ré, o teu foguete só vai continuar indo para frente, só vai continuar indo para frente, só vai continuar indo para frente. Só para citar um exemplo bem tangível aí que está na mão de vocês, aí no dia a dia de vocês. Então, pessoas é o que realmente importa, pessoas é o que realmente faz a diferença. Então, não importa o nível de tecnologia que você tenha, se você não tiver uma pessoa para manipular essa tecnologia, nada vai fazer sentido. Não importa o nível de automatização que tu tenha numa linha de produção. Em algum momento, algumas pessoas foram necessárias para preparar aquela linha de produção, de automatizar os teus robôs, de linkar os teus robôs, de programar os robôs, para depois os robôs poderem produzir. Então, na Disney é a mesma coisa, né? Se não houver pessoas para ir para a Disney não existe. A magia que a Disney busca para encantar os seus clientes, se
esses clientes chegam lá na Disney e não encontram essa magia, ou seja, não são correspondidos no que diz respeito às suas ansiedades, às suas estimativas de ir a um parque da Disney, qualquer dos 12 parques espalhados pelo mundo, não vai fazer sentido nenhum. Então, para a Disney chamar pessoas para dentro das suas estruturas, ela tem que ter pessoas muito bem preparadas, alinhadas com as perspectivas da empresa, alinhada com as conjunturas, alinhada com os treinamentos e com os desenvolvimentos, alinhadas com a cultura da Disney, que é a cultura de encantar o cliente e fazer mágica pelo seu cliente. E é nessa toada que a gente vai tocar essa playlist, que a gente vem tocando essa playlist, especificamente essa resenha aqui é a resenha número 3, de um total, se não me falha a memória, de 6 resenhas, se a gente não tiver mais nenhuma a mais, tá bom? Então vamos aí para a vinheta de abertura do canal e a gente vem na sequência tratando do assunto, tá bom? Vamos nessa? Vem comigo! Pois é, a questão é bem essa mesmo. A importância das pessoas. A gente veio aí das playlists anteriores. Eu tô com a palavra playlist hoje na cabeça, né? Porque de fato é uma playlist, a gente constrói, né? Eu gosto muito de criar conteúdos com consistência, ou seja, como cada um dos nossos episódios aqui tem 15, 20 minutos no máximo, para mim elucidar um assunto, ou para mim esgotar um assunto, ou para mim, né, é difícil a gente esgotar um assunto, para a gente conseguir falar bem de um assunto, é impossível a gente fazer isso num vídeo de 15, 20 minutos. Então, eu faço 5, 6 vídeos para falar do mesmo tema e normalmente estou seguindo aí o roteiro de um livro. Nesse caso aqui especificamente que a gente está falando, é o jeito Disney de encantar o cliente. Tá? Então, já falamos aí, já tivemos um vídeo de apresentação, já tivemos o estilo Disney e atendimento versus entendimento, e agora a gente vai dar a importância das pessoas. Entendendo que eu já falei para vocês como, para mim, importantes são as pessoas. Aí vem uma fala do Disney, né? Do Walt Disney, que é o criador de tudo isso aí que a gente tá falando, de tudo que a gente vem contando, de tudo que você vê dos 12 parques aí espalhados pelo mundo, a filosofia inicial, toda a mágica criada, a mágica inicial veio da cabeça desse homem, dos seus associados e dos seus membros, né? Você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo. Os 12 parques da Disney, né? Lugares mais maravilhosos do mundo. Ah, Marcelo, eu nunca vou para a Disney, não. Eu quero ir para as pirâmides do Egito. Cabe o mesmo pensamento. Ah, eu quero ir para o Lago Paranoá de Brasília. Eu quero conhecer a estrutura de Brasília. Ah, eu quero ir para a Floresta Amazônica. Você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo. Mas é necessário ter pessoas para transformar o seu sonho em realidade. E aí a gente está falando de pessoas que acessem o local, que vão para o local. Eu acho que no meu vídeo anterior, na resenha número 2, eu falei da parceria da Disney com a empresa de aviação aqui do Brasil, né? Então, que é a Azul. A Azul vem levando uma quantidade impressionante de pessoas, de brasileiros para a Disney, para os parques da Disney. E por que a Azul está fazendo isso? Porque ela entendeu uma necessidade, ela encontrou um nicho de atuação e ela vem levando pessoas para conhecer a Disney. Isso é fato. Então a visão do Disney colide, né, vem somar com a minha condição. Então, negócios são feitos para pessoas irem e por pessoas. Quando o cliente Disney for lá chegar num parque, ele vai ser recebido por uma pessoa que vai ter que entender as demandas dele, que vai ter que levar essa pessoa para as atrações que ele entenda como prioritárias, vai ter que entender, apresentar as áreas de lazer, vai ter que mostrar o banheiro, vai ter que mostrar a área de comida, de A e B, ele vai ter que mostrar tudo antes de fazer. Só assim o cliente que está chegando lá na Disney, que está sendo recepcionado no parque da Disney, vai se sentir acolhido, né? Vai entender exatamente o que ele está indo fazer lá. E não pode ter desconfortos por volta da sua ida para lá. Ele está indo para lá para ser bem atendido, para ser atendido com excelência. Então, é o que eu sempre digo.
Atendimento é excelência. Prestação de serviço é excelência. Se você tem menos do que excelência, é melhor você rever seus conceitos. Né? E parcerias de longo tempo, parcerias de upsell, ou seja, que além de você fazer uma venda, você faça uma revenda ou venda outras vezes para aquele mesmo cliente, ou você faz uma experiência sem retoques, ou não vai dar. Né? Se a experiência que você está ofertando para o teu cliente, e a gente está vendendo aqui nos folders da Disney como uma experiência mágica, chega lá, o cara só tem contratempo, só tem dor de cabeça, chega lá, pega um cliente, pega um funcionário lá que está de ovo virado, um funcionário que não está bem naquela semana, ou um funcionário que está cansado, não vai rolar. Vai rolar. Então, olha aí a frase da Disney. A Disney recruta, além de competências técnicas e humanas, busca pessoas apaixonadas por hospitalidade. Pessoas apaixonadas por hospitalidade são capazes de criar momentos mágicos para quem visita a Disney. O cara tem a competência, o cara sabe falar diversos idiomas, entre eles português, ajuda? Pô, se ajuda. Agora, se o cara chegar lá, recebe os brasileiros em português, o que já dá um certo conforto maior para quem está indo visitar a Disney, mas está mal-humorado, não está afim de trabalhar aquele dia, ou teve um dia anterior cansativo, teve uma noite onde ele não conseguiu dormir, porque o bebê dele novo não deixou ele dormir, ou porque ele teve um piriri, passou a noite inteira no banheiro, não interessa a razão. Interessa que naquele dia, se ele não estava bem para atender pessoas, ele não devia ter ido trabalhar. É nisso que eu acredito. Se a pessoa não está bem naquele dia, naquele momento, para atender outras pessoas, é melhor que não atenda. Chefe, não tô legal, tô indo para casa, hoje não tô muito bem, passei mal à noite. Abre o jogo com o teu responsável, com o teu supervisor, com o teu diretor, diga para ele a tua situação real, fala, vou fazer besteira aqui se for atender pessoas hoje, me desculpa, preciso ir embora. E vai. Porque um cliente bem atendido vai te recomendar 10 vezes. Agora, um cliente mal atendido, um cliente frustrado, vai recomendar você centenas e milhares de vezes com negatividade. Olha, nunca mais vá lá naquele estabelecimento. Olha, a Disney tem 12 parques, você escolheu o pior deles para ir, vai em outro. Ou em vez de ir nos parques da Disney, vai conhecer a Amazônia, vai fazer outro rolê. Então, um cliente bem atendido, você vai... O cliente feliz, ele vai te recomendar. Pode ter certeza que ele vai te recomendar. Agora, um mal atendido, ele vai te recomendar também. Só que... negativamente. Treinamento imersivo. O que a Disney chama de treinamento imersivo? Você faz ideia? Treinamento, obviamente, você sabe o que é o treinamento imersivo. Imerso na cultura da Disney, imerso nas situações reais da Disney. Então, normalmente, você vai aprender a trocar o pneu do carro com o carro andando na Disney. As pessoas vão colocar você na prática para trabalhar com o público, para trabalhar com as atrações, monitorado, obviamente, supervisionado por alguém mais experiente, mas você vai aprender e desenrolar a cultura da Disney dia a dia, trabalhando num treinamento imersivo. Nada melhor do que você estar diante da realidade da Disney no dia a dia para você conseguir entender o pensamento do cliente, a mecânica das filas. Tem fila? Lógico que tem fila. Tem fila na Disney. Não tem, e não pode ser diferente, que para uma situação organizada, né, o problema é ter uma fila desorganizada, que nem as filas do SUS, que nem as filas que a gente tem aqui no Brasil. Né? Isso aqui não é fila, é outro tipo de coisa. Agora lá as filas são organizadas, as pessoas ficam um tempo curto na fila, porque é a forma de você organizar a parada. Aqui não, aqui o cara fica lá um tempo enorme na fila porque é descaso, só tem uma pessoa atendendo, ninguém quer atender o cara, então não há empatia. A diferença de um bom atendimento
e um atendimento medíocre é a existência de empatia. Então, que é o que a Disney faz, né? Ela põe o cara em simulações reais, ela põe o cara no dia a dia para gerar essa conexão com os clientes. Que clientes são do mundo inteiro, não é só o cliente do Brasil, é o cliente da Ásia, é o cliente da América, é o cliente da Europa, é o cliente que vai de todos os lugares do mundo para conhecer os parques da Disney. Então aquele cara que tá lá no receptivo da Disney, ou que tá lá organizando uma fila, ou que tá lá entregando um sanduíche, um refrigerante, ele tem que ter empatia pelo mundo. Então, por isso, né, o treinamento imersivo ele funciona bem, porque na prática você vai experimentar já toda a diversidade, toda a problematização daquela função que você vai ocupar. Então, essa é a história da Disney, né? Então, tu vai criar, a Disney já começa propiciando para você experiências reais para que você sinta o incômodo ou a satisfação real daquela posição que você vai ocupar, né? Cada um no seu quadrado. Como cada funcionário da Disney, né, a gente tá falando sobre isso, tem um papel fundamental, não adianta. Se o cara não gosta de lidar com o público, não adianta ele estar ali na frente lidando com o público. É melhor ele estar onde? Melhor ele estar nos bastidores de um equipamento, é melhor ele estar controlando uma outra história, é melhor ele estar fazendo processamento de dados, entregando algum sanduíche. Não faz sentido ele tá ali lidando com o público diretamente, olhando para as pessoas olhando para ela. Se ele não gosta de estar vestido de Mickey, não adianta botar a fantasia do Mickey nele, que ele não vai desempenhar um papel decente. Então, o que ele diz aqui, todos são parte de um elenco. Então, todos os colaboradores, todos os funcionários da Disney são parte de um elenco. Então é como se fosse um filme, um teatro, né? Todo dia aquelas pessoas que estão ali naquele grande teatro que são os parques da Disney, eles vão lá para representar o seu papel. E representar o seu papel com excelência. E cada um no seu quadrado, dominando ali o seu ambiente, sendo senhor do seu quadradinho. Então é disso que o livro fala também, cada um no seu quadrado. Se o cara não tem... ele tem a qualificação técnica, ele tem a qualificação humana, mas ele não é afim, não tá no DNA dele ficar ali naquela situação. Ele vai ficar a troco de quê? Ele vai ficar ali abusado, ele vai ficar ali contrariado, ele vai ficar ali sem conseguir desempenhar o seu 110%? Não funciona. Troca, põe outro, alguém que esteja mais habituado naquela função, senão não dá. E aí, quando você troca, põe o cara certo no lugar certo, né? Fazendo a coisa certa, você empodera esse cara. Empodera esse cara com dignidade, empodera esse cara com uma boa remuneração, reconhecimento, empodera esse cara com capacidade de tomar decisões naquele seu lugar, naquela posição onde ele ocupa. Então, empodera aquele camarada a ter decisões ágeis para resolver o problema daqueles clientes que estão lá e que não pode esperar. Deu um problema, vou ligar aqui pro meu supervisor, quando o meu supervisor decidir, eu resolvo. Não, cara. Os colaboradores da Disney respondem pelos seus quadrados. Muita água, né, pessoal? É melhor tomar muita que pouca, viu? Deixa eu tomar. Vocês não fazem ideia, aqui é luz, é ar-condicionado. Então, cada vez que a gente vai... Cada 5 minutos aqui a gente vai desgastando a garganta, vai ficando com a garganta ruim. Então, o funcionário que tem autonomia, que tem confiança e autoconfiança, ele desempenha bem o seu papel. E a Disney busca isso, busca pessoas que tenham essa capacidade de ter autonomia. Tem gente que não serve para ter autonomia, tem gente que não quer tomar decisões, preferem que outros tomem as decisões por ela. Isso é ruim? Não é ruim. É só uma característica daquela pessoa. Né? A pessoa não gosta de tomar decisões? Não ponha aquela pessoa num lugar onde ela tenha que tomar decisões. A pessoa não gosta de tomar decisões? Não frustre aquela pessoa, não bote aquela pessoa, aquele ator do elenco, em um lugar onde a tomada de decisão faz parte da vida dele. Ele vai ter que tomar dezenas de decisões rápidas durante todo o dia. Então ele não gosta de tomar decisões, ele não gosta. O que tem errado nisso? Nada.
É só quem está fazendo ali o recrutamento, a seleção, quem está pondo as pessoas, quem está dividindo as funções, colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, faça um mapeamento das competências, converse com as pessoas, coloque as pessoas certas no lugar certo, que aí elas vão fazer as coisas certas. Do contrário, não há empoderamento. O cara vai até para aquele local onde você está colocando ele, que você está determinando que ele vá, mas ele não vai feliz. Ele vai descontente, ele vai abusado, ele vai raivoso, ele vai disposto a fazer uma besteira. Se alguém perguntar alguma coisa e ele não gostar, ele vai dar uma resposta torta. Então, pra que tu vai expor o cidadão, aquela pessoa, a essa posição? A esse papel no elenco? Se ela não gosta daquele papel, não faz parte dela aquele papel, não põe outro. Põe outro. Você vai acabar resolvendo 2 problemas e evitando criar outros problemas. Outra coisa que a Disney faz muito bem é reconhecer os seus colaboradores, os atores daquele elenco, né? Então, as pessoas precisam de motivação, não é de tapinha nas costas. Ah, muito bem, né? Que legal, você atendeu as pessoas te elogiam. Não, o cara quer um bom salário, quer dignidade na sua liderança, quer poder ser tratado com dignidade, com humanidade, quer poder ser ouvido, quer ter eventualmente um plano de saúde, quer ter um vale-refeição digno, quer ter um salário digno, né? Então, remuneração, trabalho está ligado diretamente com reconhecimento, que é nada mais, nada menos do que salário. Eventualmente, os benefícios agregados àquele cargo, àquela função. Agora, não dá para você exigir que o cara seja empático, ético, dinâmico, agradável, lide bem com as pessoas, se esse cara tá mal remunerado. Se esse cara tem jornadas de trabalho excruciantes, cansativas, além do que ele pode suportar, além do que o ser humano aguenta. Se ele faz hora extra todo dia ele faz hora extra e mesmo que ele esteja precisando, nasceu, tá com um bebê pequeno, ele precisa fazer horas e horas extras para poder ter um ganho melhor, tá errado. Faz 1, 2, 3, 10 horas extras, mas não deixe esse cara fazer horas extras infindáveis, porque no fundo, quando ele perceber que ele tá exausto, ele vai falar, putz, meu chefe deixou eu fazer aquela quantidade de horas extras. Miserável esse meu chefe, esse meu gestor, esse meu diretor. Então, reconhecimento, boas práticas, né? Nada de bullying, nada de assédio, fazer com que aquela pessoa tenha uma boa remuneração é parte do trabalho de um bom gestor. O gestor tem que se preocupar, né? Tá aí o que a gente chama aí de uma epidemia de falta de saúde mental. O mundo inteiro vem atravessando aí uma epidemia de saúde mental. Vocês sabiam disso? Pois é, a gente vem aí, o Brasil então principalmente, 60 ou 70% das pessoas que estão economicamente ativas, que estão trabalhando, principalmente as mulheres, são extremamente afetadas por problemas de saúde mental. Por quê? A mulher ainda exerce o papel de mulher, o papel de esposa, o papel de mãe, às vezes cuidadora da família, de um parente mais velho, de um pai, da mãe, de um sogro, de uma sogra, ainda arruma eventualmente uma casa. Então a jornada da mulher é muito mais complexa do que a jornada do homem na maioria das vezes. Então a gente tem que estar muito ligado nisso, né, no que as pessoas procuram ali. Né? Tu tá aqui nessa vaga, o que tu espera dessa vaga que tu tá ocupando? Eu quero atender bem as pessoas, eu quero vender mais, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero progredir na vida, eu quero chegar a supervisor, eu quero chegar a diretor, eu quero ascender na minha carreira. As pessoas têm que ter o seu reconhecimento apontado, senão não faz o menor sentido. E aí mais uma do Disney, né? O riso é eterno, a imaginação não tem idade, os sonhos são para sempre. Eu vou trazendo aqui diversas chamadinhas aqui do Disney, porque eu acho que esses pensamentos deles são de fato extremamente interessantes, e gosto muito desses pensamentos dele, então vou sempre estar trazendo aqui. Então as pessoas vão gostar de serem recebidas por um riso,
por uma pessoa gentil, por uma pessoa feliz, né? Por uma pessoa alegre. Então, atender clientes de uma forma diferenciada é atender o cliente de forma esperançosa, de forma feliz, com um sorriso no rosto, disposto a fazer tudo ou quase tudo por aquele cliente, ou pelo menos atendê-lo nas suas maiores expectativas no mundo da Disney. O cara tá comprando um pneu para botar no seu carro. O que ele espera? Que aquele pneu seja um pneu que dure, que aquele pneu não derrape na curva, que aquele pneu dê eficiência. E você, quando vai vender um pneu, tem que deixar tudo isso muito bem claro. Vou da Disney a um pneu. Pra vocês entenderem bem as coisas, para não ficar à margem de pensamento, tá? E aí, o último do Disney aqui. Pare de ficar falando. Haja. Tem gente que só fala. Começa a fazer. Né? Por exemplo, a empresa tem missão, visão e valores, prega lá na parede, mas não vive sobre aquela missão, não vive sobre aqueles princípios, não vive sobre aqueles valores. Ela só está pregando na parede. Que pregar a sua missão, visão e valores faz parte do planejamento estratégico da empresa. Então, é só quando a gente fala aquilo, isso aqui está pregado na parede, mas é para inglês ver, porque aqui ninguém pratica isso, não tem ética, não tem eficiência, não tem um pós-atendimento interessante, a gente aqui não está para fazer nada disso, a gente só está aqui para vender. A empresa é 110% voltada para o perfil de vendas, não é voltada para pessoas. E o que de errado nisso? Nada. É uma estratégia que a empresa preferiu seguir. Já o parque da Disney é voltado para dinheiro? É voltado para resultados? É voltado para metas? Claro que é. Senão não se sustenta. Negócio nenhum se sustenta se não tiver metas tangíveis, metas realizáveis, se não vender. Empreendedor que não emite nota fiscal não é empreendedor. Então tu tem que estar pronto para emitir nota fiscal. Para fazer. Tá bom? Acho que é isso, pessoal. Eu acho que a gente foi bem nesse episódio. Vamos se preparar então para o próximo episódio. Eu por aqui vou agradecendo a vocês por mais estar com a gente aqui em mais esse item da playlist. Lembra vocês que o próximo, o quarto episódio, que deve sair nessa semana, vai falar do foco no foco do cliente. Pois é, foco não é mais no cliente, é no foco do cliente. Entender exatamente o que o cliente quer, o que o cliente precisa, onde o cliente quer chegar, seus desejos, anseios e frustrações. É disso que a gente vai fazer, tá bom? Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal. Toda vez eu acabo que eu não gosto de ficar pedindo aqui para você se inscrever no canal. Eu acho que é uma coisa meio que quase que natural, mas às vezes as pessoas se esquecem, né? Não se lembram de que se inscrever no canal é importante. Principalmente se você está vindo aqui pela primeira vez. Se gostou do nosso conteúdo, você acha que o nosso conteúdo tem valor? Nosso conteúdo tem conteúdo que agrega? Então, vai lá, se inscreve. Tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho, convida um amigo, que isso vai fazer com que o nosso conteúdo seja mais bem distribuído pelo YouTube e, obviamente, a gente vai também receber a nossa recompensa por produzir vídeos tão bons, por conseguir manter uma estrutura com ar-condicionado, iluminação, câmeras de 4K, essas coisas todas, tá bom? Então vamos para a vinheta aí de encerramento. A vinheta dura aí 10 segundinhos, é o tempo que você tem para ir lá e fazer, dar o seu joinha, se inscrever no vídeo e essas coisas todas, tá bom? Grande abraço para você, a gente se vê em breve. Tchau! Marcelão fala o que tem de falar, faz resenhas e comentários, dá sua opinião, doa quem doer. Curta, compartilhe e comente, deixa o seu like. E muito obrigado por prestigiar o canal Fala Marcelão.